Aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula primeira sobre o caderno do aluno aí da primeira série do ensino médio, segundo bimestre finalmente aí, né? Demorou um pouco, mas é porque o bimestre acabou de começar, não é isso mesmo? A gente tava aí fechamento, conselho, essas paradas aí, e agora é caderno do aluno. Como é que você vai tirar proveito desses vídeos? Tentando fazer o caderno do aluno e depois assistindo o vídeo, tá? Não vai assistir o vídeo antes de tentar fazer o caderno do aluno, porque não faz sentido, a não ser que você esteja apenas querendo copiar para entregar a tarefa. Aí vai, fica a seu critério. Mas tamo junto aí, bom vídeo. Não esquece, né? Se inscrever no canal, deixar o like, porque isso é muito importante, cara, para dar aquela força aqui, o canal ficar bacaninha, crescer um pouco. Tamo junto, é nóis. É isso aí, atividade 1, então. Analisando situações cotidianas, encontre e justifique quais apresentam proporcionalidade. Então, lembrando, o que é proporcionalidade? Duas grandezas são proporcionais quando uma aumentar, a outra aumenta na mesma proporção. Quando uma diminuir, a outra diminui na mesma proporção. Nesse caso, elas são diretamente proporcionais. Se elas forem inversamente proporcionais, quando uma aumentar, a outra diminui na mesma proporção. Quando uma diminuir, a outra aumenta na mesma proporção. Nesse caso, então, são indiretamente proporcionais. Tudo bem? Então vamos verificar aqui essas situações e ver quais delas aí são proporcionais. Bom, o tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do veículo? O que você acha? Quanto mais rápido, menos tempo vai demorar para chegar? E essa diminuição é proporcional ao aumento da velocidade? Sim, nesse caso, né, lá na física você vai ver lá o movimento retilíneo uniforme e vai verificar que as grandezas aí, velocidade e tempo, são inversamente proporcionais, tá? Então, nesse caso, velocidade e tempo é proporcional, tá? Não está perguntando se é inversamente ou diretamente, então simplesmente sim. Então a justificativa seria quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, tá? Quando a velocidade aumenta, o tempo diminui na mesma proporção. Se a velocidade diminuir, o tempo vai aumentar na mesma proporção, tá? Então eu não vou escrever aqui, você escreve aí na sua apostila. O número de palavras ditas por um jornalista em um telejornal é diretamente proporcional ao tempo do programa? O que você acha? Tem relação aí? Tem alguma relação entre o tempo do programa e a quantidade de palavras que o cara fala? Acho que não, né? O cara pode simplesmente fazer um minuto de silêncio e aí? Não falou palavra nenhuma e o tempo aumentou. Então, 0 palavras e o tempo está aumentando. Então, ele pode ficar em silêncio. Não existe essa relação, tá? De tempo de programa com a quantidade de palavras. Ok? Então, essa daqui, não. E aí você pode justificar aí dizendo isso, né? O cara pode, por exemplo, estar entrevistando alguém que está falando devagar e outro que está falando rápido. Então a quantidade de palavras aí não se comporta aí dependendo do tempo, tá? Enfim, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, você comenta aí, por favor. O número do sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Claro que não. Tem gente velha que calça menos que um moleque novo. Um moleque comeu sustagem e tem um pezão e ele vai calçar mais que um cara mais velho que ele. Então não depende aí o calçado, o número do calçado não é proporcional à idade. Embora, né, em certos casos, assim como a altura, né, em certos casos parece que é proporcional. Quanto mais velho, mais alto, né? Em certas situações particulares dá essa impressão porque você nasce bebê e vai crescendo, né? E o tempo de vida do seu está aumentando, então parece que tem uma relação, mas chega um determinado momento que a sua taxa de crescimento diminui e a sua idade continua aumentando, que é anual, né? A gente conta a idade de alguém por ano, então não existe essa relação, não é proporcional. D. A média de combustível gasto por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância percorrida por ela? Nesse caso, sim. Quanto mais a moto anda, mais combustível aumenta e essa quantidade é proporcional ao aumento da distância, tá? Então a quantidade de combustível aumenta proporcionalmente à distância. O que é relativo também, tá? Porque a pessoa pode, sei lá, acelerar demais. Então, mas tá falando de média, né? A média de combustível. Então, a média, ele
ele regulariza essas diferenças, né? Então, na média aqui, sim, proporcional. O valor total pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado? Sim, quanto mais bolas, na mesma proporção, aumenta o valor pago por elas, né? Então, aqui sim. E aí, ó, não esquece de justificar, hein? Eu só estou colocando resposta curta aqui, mas você tem que justificar para você mostrar mesmo que você entendeu o que é proporcionalidade. F. O número de pessoas dados por uma... O número de passos dados por uma pessoa é diretamente proporcional às horas que ela passa acordada? Oxe, não, né? Você pode ficar acordado em cima da cama, você deu 0 passos e está aumentando o seu tempo acordado. Então, não. Não, e você não esquece de justificar sua resposta. O consumo de energia dos aparelhos eletroeletrônicos é diretamente proporcional às suas potências em watts? Nesse caso, sim. Inclusive, lá na física você vai ver isso daí, que existe uma equaçãozinha, né, da potência. A potência é a energia pelo tempo, não é isso? Vou até colocar aqui, ó. Assim como existe aqui, ó, uma expressão, né, de proporcionalidade, ó, que é o espaço percorrido é igual a velocidade vezes o tempo, tá? Para o movimento uniforme, né? Então, velocidade é tempo, espaço pelo tempo, né? Você passar o tempo dividindo lá. Aqui é a mesma coisa, ó. A potência elétrica é igual a quantidade de energia consumida pelo tempo, tá? Então, aqui são diretamente proporcionais. Quanto maior a energia consumida, quanto mais potente, mais energia consome, tá bom? O número... então aqui é sim. Quantidade de consumo de energia de aparelhos eletrônicos é diretamente proporcional. Aqui já está falando diretamente, ó. Perceba aqui, ó. Então, nessa primeira aqui não falava se era direta ou indireta, tá? Então aqui já está falando, ó. A partir da C, já nos diz se é diretamente proporcional ou não, tá vendo? Diretamente, ó. Então não tinha percebido isso. Tá? Nesse caso aqui é direta. Tá? Bom, o número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da televisão? Não, né, mano? Não, pô. Mas aqui é o seguinte, ó. Uma coisa interessante. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais. Imagina x e y. Né? Então, o y é diretamente proporcional a x. Portanto, ó, a expressão vai ficar assim, ó. Y é igual a x vezes k. Tá? Esse k aqui é o número que eu multiplico o x para dar o y, tá? Então, manipulando aqui essa expressão, você chega na razão que y por x vai ser igual a uma constante, sempre. Independente do valor de y, quando você fizer y por x, se elas forem grandezas diretamente proporcionais, esse resultado é constante, tá? Esse, então, é o caso de direta, né? Proporcionalidade direta. E se for proporcionalidade inversa? Quando elas são diretamente proporcionais, vai acontecer o seguinte. Você vai ter que o produto y vezes x, né, vai ser constante. Portanto, o y vai ser igual a o k dividido por x, tá? Então, nesse caso aqui, são grandezas inversamente proporcionais. Então, proporção inversa, proporção direta. Só uma observação, isso aí você vai ver na apostila logo no comecinho, tá? Ele explica isso daí, beleza? Próximo. Atividade 2. Para se fazer um delicioso refresco de caju, deve-se misturar uma parte de suco concentrado com uma parte de água, conforme especificado na embalagem do produto. Observe nas ilustrações abaixo a descrição do modo de preparo do refresco e como Carlos e Sofia pensaram em diluir o suco concentrado para fazer quantidades maiores. Então tá a receita aqui, ó. Modo de preparo: diluir 250 mililitros de suco concentrado em 750 mililitros de água para fazer 1 litro de refresco, ou 1000 mililitros, né? Então o menino Carlos falou que ele vai fazer o seguinte: vai pegar 1 litro de suco concentrado e 4 litros de água para fazer 5 litros de refresco. Já a menina Sofia aqui vai usar 1 litro de suco com 3 litros para fazer 4 litros de refresco. Vamos ver como é que está essa proporção aqui, ó.
Com base nas informações, responda qual dos dois pensou adequadamente no sentido de manter a proporção especificada no modo de preparo do refresco. Justifique sua resposta. Então vamos ver, ó. Para cada 1 litro você tem quantas partes de suco? Você vai ter aqui, ó, 250. Você vai ter lá 250 dividido por 750. Essa é a proporção, tá? Então, simplificando aqui, você vai ter, divide em cima por 250 e embaixo por 250, vai dar 1/3. Então, para cada parte de suco, você tem que ter 3 partes de água. Tá? Essa é a resposta. Então, quer dizer, quem que usou essa proporção foi a menina aqui, ó, Sofia. A Sofia usou uma parte de suco para 3 litros, para 3 partes de água. Então, a Sofia está correta aí. No suco dela vai ficar menos aguado que o do menino ali, Carlos. Próxima aí, vamos ver. Atividade 3. Observando a sequência abaixo, percebe-se que com 3 palitos forma-se um triângulo, com 5 palitos forma-se uma fileira com 2 triângulos, com 7 palitos forma-se uma fileira com 3 triângulos e assim sucessivamente. Está aqui o desenho. Complete a tabela com os valores de x, y e z. Então vejamos, ó. Com 1 fez 3, com 2 fez 5, com 3 fez 7. Então está aumentando na mesma proporção. Vejamos aqui, ó. Aumentou uma unidade, certo? Aqui aumentou 2. Aqui aumentou 2 de novo. Portanto, no próximo vai aumentar quantas? Né? Se elas são proporcionais, diretamente proporcionais, vai aumentar aqui de 1 em 1, embaixo de 2 em 2. Portanto, o x é igual a, depois do 7 mais 2, dá 9. Então, aqui é 9, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó, x igual a 9. Entendeu a lógica? 9. Ah, tá, não significa, não tá na ordem aqui, tá? O y aqui já é outro valor, ó. Mas você sabe que o y então é 9, né? O y é 9, ó, porque 1 é menos que 10, tá? É sempre de 1 em 1. Então, se depois do y vem o 10, então o y é igual a 9, tá? É que esse negócio é confuso pra caramba, mas tudo bem, dá pra saber. Y é igual a 9. Então, aqui embaixo, o que vai acontecer, ó? O z é 2 a mais que o 13. Portanto, o z é igual a 15. Então, essa é a resposta, certo? O que acontece? Por que eu me fiquei enrolado aqui, ó? Porque eu pensei que tivesse na ordem, tá? Tipo, depois do 7 veio o 9, beleza? Mas depois do 9, ó, tá faltando, né? Teria que vir aqui o 11, né? Depois do 11 vem o 13. Por isso que deu uma bugada aqui rapidamente, mas rapidamente já cobrei aqui o raciocínio. E é isso aí, ó. 9, 9, 15. Em um laboratório, os funcionários observam diariamente o crescimento de algumas plantas. O gráfico abaixo representa o crescimento de uma delas. Mantendo-se a relação entre tempo e altura, qual será a altura dessa planta no 20º dia? Então aqui, ó, cerveja, ó, 5 dias aumentou quanto? 1 centímetro. Em 10 dias aumentou quanto? 2 centímetros. Você percebeu que o negócio é diretamente proporcional? A cada 5 dias aumenta 1 centímetro. Por isso, nós podemos aí inferir, né? Ou deduzir que lá no 20º dia, não é isso que ele está falando? 20º dia vai acontecer o quê, ó? 15, se você continuar o gráfico. Vai ter aqui no dia 15, vai aumentar quanto? Vai aumentar 3 centímetros. E no dia 20 vai aumentar quanto? 3 mais 4 centímetros, tá? Portanto, aí no 20º dia, aumentou, ou cresceu, né? 4 centímetros, tá? Aumentou 4 centímetros aí, tá falando aqui crescimento, né? Então, coloca aí, cresceu 4 centímetros, tá bom? Ó, interessante você notar que a gente não está montando aqui as funções, né? Que vai ser a próxima unidade. A próxima unidade é a função. A gente só está vendo aqui a regularidade, né? a proporcionalidade, tá bom? As funções aí, as expressões que expressam essa lei aqui na próxima unidade. Lembrando que assim, eu faço a apostila na hora, entendeu? Então não tem ensaio. Se eu errei é porque eu errei mesmo. Não tem ensaio aqui, eu não vou gravar de novo porque é embaçado fazer vídeo aqui e editar. Então por isso que se tiver errado você comenta aí, que eu deixo lá uma observação, mas é isso. Estou fazendo aqui, é a primeira vez que eu estou lendo e estou fazendo, já estou gravando. Então não tem ensaio no bagulho, é direto. A tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual T corresponde à temperatura da cidade do Rio de Janeiro, em graus Celsius.
e H são as horas passadas no decorrer de um dia. Então tá aqui a tabelinha legal. Analisando os dados da tabela, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido. Então aqui, ó, 8 horas foi para... Estava com 28 graus, né? De 8 para 11 foi para 32. Então aqui aumentou quanto, ó? Nesse intervalo de tempo aqui aumentou quanto? 34, né? Isso, 4 graus. Aumentou 4 graus Celsius aqui, ó. Certo? E aqui para cá aumentou também 4 graus Celsius. Não é isso? Então aqui aumentou 3 horas e aqui 4 horas. Então qual a temperatura aumentou mais rápido? Em qual intervalo aumentou mais rápido? Aqui, ó. Menos tempo para aumentar a mesma quantidade de temperatura. Portanto, aumentou mais rápido entre 8 e 11 horas, tá? Eu nem sabia que isso aqui era de alternativa, ó. Só tem ABC. Será que eu copiei errado isso aqui? Mas enfim, é a A, tá? Não lembro se tinha D e E, mas é a A. Porque, ó, aumentou 4 graus em 3 horas. Aqui levou 4 horas para aumentar 4 graus. Então, tá mais lento. Aqui está mais rápido nesse intervalo. Atividade 6. A relação entre a pressão e a temperatura de um gás quando este é mantido a um recipiente de volume constante é definida pela relação P dividido por T, que é igual a A. Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. A tabela seguinte mostra para determinado gás a evolução da pressão em relação à temperatura. O valor que está faltando na tabela é... Então veja, ó, essa razão aqui, ó, 300 por 60 é constante. Ou seja, é a mesma que 400 por 80. Então vamos ver quanto que é essa razão. 300 dividido por 60 é a mesma coisa que eu pegar 400 e dividir por 80. Consequentemente, vai ser a mesma coisa que eu pegar os 700 e dividir por x, que eu ainda não sei quanto que é. Na verdade, eu vou chamar de P, né? Vou chamar de P de pressão. Então, eu vou dividir aqui pela pressão. Qual o valor dessa pressão? Vamos ver quanto que é essa razão. Essa razão aqui nada mais é que, ó, 300 por 60. Você cancela aqui, corta um zerinho, ó. 30 por 6 vai dar 5. Não é isso? Então é 5. Essa razão tem que dar 5. Ó. 400 por 80 também, ó. Vai dar 5, certo? Então 700 por P vai dar 5. Ou seja, é 5 vezes P vai dar 700. Tá? Então 5 vezes P é 700. Então vamos colocar aqui, ó, 700 dividido por 5 vai dar P. 7 por 5 vai dar 1. Sobra quanto? Sobra 2. Baixou o 0, dá 4. 4 vezes 5, 20. Não sobra nada. 140. Alternativa aí, letra B. 140, tá? Vamos ver se é isso mesmo. Ó. 700. Aliás, vamos fazer 5 vezes 40. 140 vai dar 5 vezes 0. Vou fazer aqui, ó. A prova. Eita, caramba. O que é isso aqui? Fazer a... Eita, né? Vou pegar aqui a borrachinha. Opa, borrachinha. Tô usando aqui o PowerPoint, tá? Tô usando o PowerPoint dessa vez aqui. Então tô apanhando um pouco, mas é de boas. 5 vezes 140. 0, 20, vai 2, 5, 7, 700, beleza? 140. Tá ficando escuro e eu não vou acender a luz não. Então vai ficar meio, a minha imagem está meio escura porque é a luz natural do quarto aqui. Olha aí a AP 2016. A tabela a seguir informa a razão de uma torneira aberta em relação ao tempo. X e Y, tá? A expressão que representa a vazão em função do tempo é... Lembrando... Eita, nós, ó, cara da Cândida. O cara da Cândida vai passar agora, velho. Cara da Cândida, puta que pariu, é foda. Passou. Bom, lembrando aqui que é vazão mesmo. Vazão aqui é a quantidade de água, tá? Vazão, chama assim, ó. Vazão é igual a quantidade de água, tá? Quantidade de água pelo tempo. Quantidade de água pelo tempo. Eu não lembro a forma da vazão, tá? Isso aqui existe na física, tá? Não lembro os símbolos que usam para vazão, mas é isso aí, ó. É a quantidade de água que sai pelo tempo, entendeu? Vazão. Quantidade de água por litros por minuto, por exemplo. Isso é uma vazão. Quilogramas por minuto. Também pode ser, vai saber, né?
Então vazão é uma quantidade pelo tempo, tá? Quantidade que vaza. Vazão. Nossa, que horrível. Então vai ficar como aqui, ó? Vazão pelo tempo, não é isso? Ah, ele chamou de Y, então vamos usar Y. Y é igual a quantidade de líquido ou de alguma coisa pelo tempo. Então a expressão que representa aqui a vazão vai ser dada por... Na verdade, essa vazão que ele está chamando de vazão aqui não é vazão, porra. É a quantidade de líquido que está da torneira. Isso aqui não é vazão, tá, gente? Vazão é outra coisa. Lá na física você vai ver o que é vazão, talvez. Mas aqui no caso, acho que está errado isso aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de água. Quantidade de água por minuto, tá? Então aqui a água seria, por exemplo, litros por segundo, por exemplo, tá? Então aqui é volume, isso aqui é volume, não é a vazão. A vazão é justamente a razão entre o volume e o tempo. Entendeu? Então a vazão é a razão entre o volume, vamos chamar aqui, ó, volume pelo tempo. Isso é vazão, tá? Volume pelo tempo. Então nessa tabela aqui tá errado, tinha que ser o volume. Entendeu isso aí? Então partindo do pressuposto que isso aqui é o volume, como é que ficaria a vazão? A vazão vai ser Y igual volume, né, pelo tempo. Legal. Então quer dizer que a vazão vai ser igual a Y vezes o tempo. É isso. E não tem nenhuma alternativa ali, ó. Não tem nada a ver isso aí. Mas a gente pode aqui, ó, ignorando totalmente o enunciado, verificar qual que é a lei aqui dessa tabela, a lei de formação dessa tabela, né? Que elas são diretamente proporcionais, ó, veja. Aqui tá aumentou quanto aqui, ó, daqui para cá? Aumentou 4, não é isso? 4 unidades. Daqui para cá aumentou quanto? Aumentou 5. Daqui para cá aumentou 10. Né? Então não tá nisso não. Mas vamos pegar a razão aqui, ó, a razão. Ó. Y dividido por x é constante, não é? Então elas são diretamente proporcionais. Acabou. Se o cara fez bagunça aqui no enunciado, não sabe o que é vazão, independente. Isso aqui, ó, isso aqui vai dar uma constante. E no nosso caso, essa constante é igual a 20. Acabou. Isso aqui que vai ajudar a gente a resolver a questão, porque vazão, infelizmente, usou o conceito errado aqui de vazão. Não é isso, vazão. Entendeu o que eu estou fazendo, meu? Estou esquecendo que se chamou de vazão e estou vendo os números. Não estou analisando as grandezas envolvidas. Tempo e vazão. Estou olhando os números aqui e o comportamento deles. Quer dizer que se são diretamente proporcionais, a razão é fixa, é constante. Nesse caso é 20. Tá? Então 5 dividido por 100 por 5 dá 20, 200 por 10 dá 20, 400 por 20 dá 20 também. Então aqui você vai encontrar, ó, isolando o y, o x está dividindo, vai passar multiplicando, você vai encontrar algo do tipo assim, ó, 20x, tá? Então já era, 20x aqui, ó, letra A, tá? Então existe, dá para você responder essa questão, mas no mínimo o cara tem que dar uma analisada aí, né? Em que é vazão, né? Porque vazão é porra. Enfim, vamos para frente. 8. A tabela a seguir informa a capacidade em metros cúbicos de uma represa que estourou. Sua barragem se rompeu. Em relação ao tempo em minutos, a represa inicialmente tinha capacidade de 200 metros cúbicos de água. E após 20 minutos, devido à queda contínua da barragem, ficou com apenas 10 metros cúbicos de água. Oxi, eu copiei a tabela errada, ó. Essa tabela é do exercício anterior. Ou será que é a mesma, hein? Ixi, agora não lembro, hein? Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui o negócio. Então vamos ler de novo aqui, ó. Inicialmente tinha capacidade de 200 metros cúbicos de água. Após 20 minutos, devido à queda contínua da barragem, ficou com apenas 10 metros cúbicos de água. A expressão que representa a vazão em função do tempo... Não faço ideia do que ele está falando, né? Mas enfim, como eu disse, ó, vazão é a razão entre o volume pelo tempo, certo? Mano, não faz sentido nenhum essa questão aqui, viu, gente? Mas a lei, de novo, vou usar o critério da tabela aqui, ó. Por esses valores ali é letra A, tá bom? Esses caras viajam, não, porra. Enfim, se você não concordou comigo, deixa os comentários aí, eu quero saber sua opinião. E conversa com seu professor também para ver o que ele acha dessa atividade 7 a 8 aí.
AP de novo, o comprimento C de uma circunferência é uma função do diâmetro D. A variável C é diretamente proporcional a D e temos que C é função de D, que é igual a π vezes D. Então a constante proporcionalidade de K é o π, né? Então você tem aqui a expressão, ó, K é igual, olha aí, K não. O comprimento da circunferência é igual a π vezes o diâmetro. Então o que acontece? O que na verdade não é também, né? 2πr ao quadrado, tá certo. Π vezes o diâmetro, isso mesmo. Então você, isolando, né, fazendo a razão aqui, ó, do comprimento pelo diâmetro, vai ter sempre uma constante, que é o π, tá? Nesse caso aqui, a constante π é o K. Então aqui é a letra B, tá bom? A constante de proporcionalidade é o π. Quer dizer que sempre vai dar isso aí, tá? Se pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, sempre vai dar π. Essa é a constante. E a última aí para finalizar, porque dá até dor de cabeça. No movimento, o espaço percorrido é diretamente proporcional ao tempo, mantendo-se constante a velocidade. O professor Demóstenes deslocou-se no seu automóvel durante 4 horas, a uma velocidade média de 90 km por hora. A função que representa corretamente a relação de proporcionalidade direta é... Então, proporcionalidade direta é entre o tempo, né? Não é isso? Ó, o tempo e a velocidade. Então, o tempo e a velocidade, nós temos o quê? Espaço percorrido é diretamente proporcional ao tempo, mantendo-se constante. A velocidade, o professor nos dá 4 horas. Ué, não tem as respostas aqui, meu? A função que representa corretamente a relação de proporcionalidade direta é... Então, proporcionalidade direta é entre o espaço percorrido, tá? E o tempo. Então, essa é a relação. Quer dizer o quê? Que espaço pelo tempo vai dar uma constante. Espaço dividido pelo tempo vai dar uma constante. Que constante que é essa? A velocidade média, tá? Então, aqui, ó, letra A, você vai encontrar isso daí, ó. Velocidade média é igual ao espaço pelo tempo. E finalizou. Ó a penumbra que tá isso aqui. Tá me enxergando aí? Ó, quando eu dou risada dá pra mim ver, né? Tá escuro aqui agora. Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Fiquem com Deus aí. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima.